Como manejar o solo para obter o máximo equilíbrio? Quem vai nos contar é a especialista Kézia Moraes. Seja bem-vinda ao nosso conteúdo. Para iniciar a aula de hoje, vou pedir que a nossa convidada se apresente. Oi, Caio, tudo bem? Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Pessoal, eu sou a Kézia Moraes Vieira Baitelli, eu sou mestre e doutora em produção vegetal, né? Também sou pós-graduada em biologia vegetal e sou representante das RATs, né? Representante técnica de vendas no estado do Espírito Santo. E hoje o nosso bate-papo é sobre o equilíbrio nutricional e biológico do solo. Então, vou trazer aqui alguns conceitos relacionados a esse tema e o que é mais importante, né? Por que a gente precisa se preocupar com esse tema? Porque o equilíbrio o solo estando em equilíbrio, a gente consegue manter uma melhor qualidade das culturas que a gente coloca ali no campo, né? E como consequência, né, tendo um equilíbrio entre a parte química, física e biológica do solo e tendo culturas expressando seu máximo potencial produtivo, a gente então atinge o nosso objetivo, que é a conservação, né, ambiental e também a questão de uma agricultura sustentável. E quando eu falo sustentável, eu me refiro em relação à sustentabilidade da atividade ao longo do tempo, né? Então, esses são os benefícios que a gente precisa ter em foco quando a gente for falar de um solo equilibrado. E a biologia do solo, ela está intimamente relacionada a esses aspectos porque eles participam, né, tanto na disponibilização de nutrientes, né, quando a gente fala sobre a decomposição da matéria orgânica e a mineralização, né, em nutrientes, né, também a gente fala sobre micro-organismos que participam com substâncias que serão promotoras do crescimento, que vão atuar ali na fisiologia, né, da planta. E também existem os micro-organismos que são supressores, né, de patógenos em plantas e que vem vindo, né, dentro desse conceito de agricultura sustentável como uma ótima ferramenta aí no manejo de pragas e doenças. Bom, mas para a gente entender, né, e manejar, né, interferir num ecossistema tão complexo como o solo, a gente precisa saber do que ele é feito, né, a composição dele, para então entender os fatores que interferem e criar estratégias para equilibrar o que não estiver equilibrado. Então, o solo ele é composto por uma matriz física, né? Então, a gente está falando das partículas que vão dar aí a característica de textura, densidade, né? Compactação desse solo, se é arenoso, se é argiloso. Existe uma matriz orgânica, né? Resíduos de vegetais e de animais que estão ali naquele solo e que vão sofrer a ação dos micro-organismos, né? Então, os micro-organismos também são, né, componentes aí do solo, bem como os nutrientes, que são os produtos, né, dessa decomposição. E a gente também não pode deixar de falar que nos poros do solo, ali fica intercalando entre água e ar, que são fatores que vão interferir em toda essa composição do solo. Então, relação à água, né, que é um dos fatores que vão interferir nesse equilíbrio. A água é muito importante porque é através dela que a gente consegue manter a vida desses micro-organismos que estão ali na matriz orgânica do solo. E também a temperatura, né? A temperatura, ela vai definir se esses micro-organismos, se as plantas, se o sistema radicular vai conseguir se estabelecer de uma forma adequada no solo. E relacionados à temperatura também, a gente tem o pH do solo. Acho que aqui, né, Caio, todo mundo já deve ter visto aquele gráfico, né, da disponibilidade de macros e micronutrientes em função do pH do solo, então é um fator muito importante. E, por fim, o manejo do solo também. Se está havendo um uso excessivo de defensivos químicos, né, se está havendo um manejo adequado ali do mato, né, da matéria orgânica, que vai influenciar, então, em todos os aspectos, seja químico, seja físico ou biológico desse solo. E para a gente saber se um solo está equilibrado ou não, a gente tem 3 ferramentas, são 3 análises que a gente pode fazer.
uma análise química, uma física e uma biológica. Cada um vai analisar aí as suas variáveis. As químicas é voltada aí ao pH, condutividade elétrica, relacionada aos teores de nutrientes. A física, ela vai analisar justamente a estrutura do solo, se ele é um solo denso, por isso vai interferir no nosso manejo de adubação, ou se ele é um solo arenoso, que vai interferir na disponibilidade de água. E também tem análise microbiológica, que vai definir quais são os micro-organismos que estão ali presentes no solo. E quando a gente for falar de implantação de culturas, é importante saber se já existe, né, uma fusariose, se já existe um nematóide, enfim. São essas 3 maneiras que a gente tem de avaliar, então, o equilíbrio do solo. E quais são as ações que a gente pode fazer, né, para manter o equilíbrio quando a gente já encontra, né, uma realidade equilibrada? Então, a gente tem a questão da cobertura vegetal. Cobertura vegetal, né, são rotação de culturas, adubação verde, que a gente se refere, né? E isso vai nos dar um manejo integrado de pragas também, que vai permitir que a gente tenha um uso mais eficiente de defensivos químicos, que apesar de ser uma excelente ferramenta no controle de pragas e doenças, mas tem os efeitos negativos quando usado em excesso. Então, usando esses 4 fatores juntos, a gente consegue dar uma manutenção do equilíbrio do solo. Késia, dessas ações que você trouxe, qual que você vê que atualmente é mais utilizada pelos horticultores? Bom, na verdade, eu fico feliz em dizer que os horticultores eles tendem a utilizar esse manejo mais integrado, sabe? Mas a rotação de culturas é algo que já está bem integrado ao manejo, né, do HF. E o manejo integrado de pragas, né, com controle biológico, também com uso de plantas que são refúgios ou repelentes no entorno da área onde fazem os cultivos dos HFs. E aí, quando a gente pensa num solo que está desequilibrado, e quais são as consequências que a gente tem, né, quando esse cenário está estabelecido? Então, a gente pode ter erosão e compactação do solo. Isso é um ambiente inóspito, né, para o desenvolvimento do sistema radicular, que é responsável pela maior parte da absorção dos nutrientes, né? E com isso, uma planta que não consegue desenvolver sistema radicular por compactação do solo, ela não consegue atingir tetos de produtividade. Então aí a gente também tem um problema financeiro aí para o produtor em função disso. E também a gente tem uma questão relacionada à biologia do solo, né? A gente tem uma redução da biodiversidade justamente porque o ambiente está em total desequilíbrio. E aí a gente completa aquele triângulo, né, para a ocorrência de pragas e doenças, plantas que não estão produtivas, que não estão conseguindo se alimentar e que não têm os micro-organismos a seu favor e na supressão de patógenos, ela também pode ser acometida com infecções de doenças, infecções de pragas, né? Então, essas são as grandes consequências que a gente tem aí de um solo e um ecossistema desequilibrado. E as técnicas para a gente recuperar, mais ou menos as que a gente já comentou, que o uso de adubação orgânica, né, a gente está sempre nutrindo esse solo e os micro-organismos presentes lá com restos vegetais, que eles vão conseguir fazer a ciclagem de nutrientes e também melhorar a disponibilidade desses nutrientes para a planta. A planta de cobertura, ela também ajuda muito no sentido de descompactar o solo, porque à medida que as raízes vão atingindo profundidades no solo, vai abrindo galerias por onde a água pode infiltrar, e aí melhora a questão da parte física do solo. Uma outra ação de recuperação é avaliar o programa de manejo de adubação, né? O que está sendo feito ali? Já foi feita uma correção, limpeza de alumínio, colocamos os níveis de cálcio e magnésio que são muito importantes para o desenvolvimento da cultura em níveis adequados. Quais as fontes que a gente está usando? A gente está optando por fontes que são mais que salinizam menos o solo, né, que aumentam menos a condutividade elétrica e dá uma possibilidade de melhor desenvolvimento das plantas. Então, a gente tem várias maneiras de recuperar aí o solo. E uma das mais importantes que eu gostaria de trazer um foco aqui para vocês
está nas substâncias orgânicas, porque é delas e juntamente com a ação microbiana que a gente tem a disponibilização de ácidos úmicos e fúlvicos, né? E o que seriam, então, esses ácidos úmicos e fúlvicos? Eles são substâncias complexas, orgânicas, né, derivadas da decomposição de matéria vegetal ou animal, mas que são produtos exclusivos da ação microbiana sobre essas matérias, tá? Não é por fermentação, não é por hidrólise, e sim pela ação microbiana. Késia, você trouxe os benefícios dos ácidos úmicos e fúlvicos. Existe uma outra forma de obter ou de adicionar ele na lavoura, além da adubação orgânica? Sim, né, a gente tem no mercado, né, já é uma atividade bem comercial já, empresas que já obtêm esses ácidos úmicos e fúlvicos, inclusive de fontes muito nobres, né, já em produtos comerciais, que hoje no mercado é encontrado como matéria orgânica líquida, que a gente consegue fazer a administração via fertirrigação, ou então via bomba postal, via pivô, a gente consegue fazer a administração na lavoura dessas duas substâncias muito importantes para as plantas. E aí, falando então, né, sobre esses ácidos, quais são as características e a diferença entre eles, né? Os ácidos úmicos, eles são representados por uma cadeia química maior, né? Já os ácidos fúlvicos, eles têm uma cadeia química menor. Por isso, os ácidos úmicos, que são os maiores, eles têm um grande benefício para a gente fazer a aplicação via solo. Eles têm menos solubilidade em água, então eles conseguem reter melhor essa água, eles conseguem preencher melhor os poros que estão vazios no solo, por onde esses nutrientes iriam ser lixiviados. Então, ele consegue reter esse nutriente e impedir, né, percolação, lixiviação, principalmente quando a gente for pensar numa adubação com boro, né? Boro é um elemento facilmente lixiviado, então ácidos úmicos associados à adubação de boro é muito positivo para as lavouras, né? Já os ácidos fúlvicos, eles por serem cadeias menores, né, a gente consegue administrar via folha, porque a planta consegue absorver esse tamanho de cadeia por essa via. O que as pessoas não sabem é que todo aminoácido de cadeia curta é um ácido fúlvico, mas nem todo ácido fúlvico é um aminoácido, porque para ser um aminoácido a gente precisa ter um radical amina e um radical H+, para poder ter essa classificação. Então, assim como os aminoácidos e os fúlvicos são, eles têm funções específicas dentro da planta que ajudam muito no manejo fisiológico das plantas. Então, essa é uma ferramenta incrível para a gente estar adotando nos nossos manejos. E aí, como eu já comentei, os ácidos úmicos, né, mais voltados para os úmicos, melhoram muito a questão da porosidade e agregação do solo, a retenção de nutrientes e a retenção de água. Então, isso vai melhorar no nosso aproveitamento de adubação, principalmente quando a gente for pensar em fósforo, que tudo que a gente aduba, a planta só aproveita de 30% a 40% dessa adubação, o boro também, que é bem lixiviável, né? Então, a gente tem uma melhoria aí do aproveitamento, e essas substâncias elas vão atuar também, né, no estímulo ao crescimento vegetal, porque, como eu disse, tem funções fisiológicas dentro da planta. E qual é o outro ponto bem bacana a respeito desses ácidos úmicos? É a interação que eles promovem com os micro-organismos. A gente tem ali as micorrizas, né, os fungos micorrízicos, convivendo num ambiente equilibrado quimicamente, né, por esses ácidos orgânicos, e também temos as bactérias fixadoras de nitrogênio. Os fungos micorrízicos vão ajudar na absorção de fósforo, né, que tem um aproveitamento muito baixo, e as bactérias no aproveitamento aí do nitrogênio. E na prática, gente, como o Caio perguntou, a gente tem produtos comerciais que já entregam esse produto pronto para a gente utilizar aí nas lavouras. E a gente tem aí a melhora do solo e a melhora da resposta da planta, porque ele tem essa dupla aptidão. Tá joia? E aí, lembrando dos micro-organismos, também existem aqueles que têm interação aí com essa nova
solo, com essa utilização de ácidos orgânicos, que tem o potencial de proteger as culturas contra patógenos, que aí são os actinomicídios, tá? E aí, pegando o gancho de patógenos que protegem as plantas, de micro-organismos que protegem as plantas e que já estão presentes, né, nesse ecossistema, a gente tem aí um grande brilho para o gênero, né, do Trichoderma, um gênero de fungos, né, que conseguem suprimir outros fungos causadores de doenças, né, aí nas plantas, tá? E por que esse gênero de problema ele tem um resultado tão positivo na supressão? Primeiro, porque ele é um fungo extremamente agressivo em termos de competição por nutriente. Ele se desenvolve muito rapidamente, ele consome os recursos naturais essenciais da sobrevivência dele, então qualquer outro patógeno, outro fungo que esteja se desenvolvendo junto com ele, ele consegue ser mais agressivo e sobreviver nessa competição. E o que eu acho mais interessante aí do tricoderma é o fator de antagonismo que ele tem, né? Ele tem tanto pela antibiose, que é a produção de metabólitos secundários, que são inibitórios ao crescimento de outros fungos, mas também ele tem aí uma função de micoparasitismo, que é com as próprias hifas dele, ele abraça e cria anéis constritores em volta desses outros fungos e perfuram as suas estruturas a ponto de levá-los à morte, associando isso às enzimas e às toxinas que ele libera. A gente tem um ótimo manejo aí de fungos que causam doenças em plantas. Também há relatos que o tricoderma estimula tanto o sistema imunológico da planta, dela mesma conseguir ter as defesas, né, contra qualquer invasor, e também substâncias que vão promover crescimento das plantas, né, seja por melhoria da absorção de nutrientes, ou seja pela melhoria da absorção de água, ou pela melhoria da estrutura do solo. E o que eu quero dizer para vocês é que esse gênero, né, tem várias espécies que têm características diferentes entre si, mas que juntos, em produtos comerciais, trazem um excelente ganho para a agricultura, né, pensando em sustentabilidade, pensando em manejo integrado, porque aí a gente consegue até, inclusive, reduzir o uso de defensivos químicos, né, para a gente não esgotar essa estratégia, uma boa estratégia, mas a gente não esgotar tratando toda vez com defensivos químicos. Então, tem os biofungicidas disponíveis no mercado, né, integrando esse manejo biológico, a gente tem um ganho, porque a gente melhora a microbiota, né, do solo e diminui o uso de defensivos, e aí a gente acaba conseguindo uma melhora da saúde do solo, das plantas, aumentando a sustentabilidade da agricultura ao longo do tempo. Lembrar a vocês que o uso de matéria orgânica também está disponível aí em produtos comerciais, né? Tem a matéria orgânica sólida que pode também ser adquirida e colocada no solo para melhorar a estrutura física, e tem os ácidos úmicos e fúlvicos que tem várias empresas que já trabalham, que são idôneas, que entregam, né, aí uma boa fonte de ácidos úmicos e fúlvicos. E dizer para vocês que vocês podem acompanhar as tendências que estão no mercado, né? Existem várias pesquisas que comprovem o resultado em diferentes patógenos, e que vocês procurem as empresas, né, que garantem a qualidade daquilo que estão entregando, né? Se diz que vai entregar ácido úmico e fúlvico, que entregue realmente, ao invés de entregar um melaço no lugar, né? Concluindo, pessoal, a importância da gente agregar todas essas técnicas que foram conversadas até aqui, visando um equilíbrio de solo, um equilíbrio desse ecossistema, é que adotando essas técnicas, a gente produz plantas, a gente prepara essas plantas, as nossas culturas, para lidar com as diferentes mudanças climáticas que vem acontecendo. A gente vem aí de 3 anos com bastante mudanças, e as plantas precisam estar preparadas para passar por isso e sofrerem o menos possível. E com isso, a gente continuar tendo plantas produtivas de modo a reduzir o custo do produtor e fazer com que o ganho dele na atividade agrícola seja sempre maior, e que a gente tenha mais sustentabilidade aí nos nossos manejos na agricultura.
Caio, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de trazer essas informações, era esse o bate-papo que eu queria trazer para todo mundo, e mais uma vez, obrigada. Késia, nós que te agradecemos por essa importante aula. Muito obrigado por acompanhar esse conteúdo, te vejo na próxima aula.